O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Todos são apoiadores do governo Bolsonaro. No mesmo inquérito, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal fez buscas na casa e no gabinete na Câmara do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Fontes informaram ao Jornal Nacional que a PF copiou as informações dos computadores do gabinete dele. 3 apresentavam programas que impediam a cópia e, por isso, foram levados. Ainda pela manhã, o parlamentar foi à Polícia Federal. Fui convidado a prestar depoimento, mas só vou prestar depois que eu tiver acesso aos autos. Eu não sei do que se trata, não tem como eu responder o que eu não sei, qual é o objeto. Além de buscas em Brasília, a PF também esteve em endereços de outros alvos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Santa Catarina. Ao todo, 21 alvos. A Procuradoria-Geral da República afirma que há indícios do envolvimento dos investigados na realização de manifestações antidemocráticas, como pedidos de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Eles são suspeitos de participar de uma rede que dissemina mensagens inconstitucionais contra a democracia e pregando desobediência, além de estruturarem atos contra a ordem pública. Todos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e muitos aparecem em fotos e vídeos com ele. O deputado Daniel Silveira escreveu em uma rede social em dezembro do ano passado: é só falar em AI-5 que inicia a choradeira, a gritaria e o frenesi. No dia 7 de junho deste ano, ele incitou a desobediência à decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que proibiu operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia. Ações policiais nas favelas proibidas por quem não pode proibir. Se fosse eu, comandante-geral, ignoraria. O governador vai cumprir. A história nos ensina o que a ausência do Estado fez nas favelas. O STF é o retrato do que existe de pior no Brasil. Entre os alvos também estão os empresários Luiz Felipe Belmonte, advogado e um dos principais financiadores do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende criar. Belmonte é o primeiro suplente do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Sérgio Lima, publicitário que atua junto com Bolsonaro na construção do partido Aliança pelo Brasil. Otávio Facuri, investidor do setor imobiliário, que também participa da criação do partido Aliança. O empresário já admitiu publicamente ter financiado manifestações pró-Bolsonaro. Os blogueiros e donos de perfis em redes sociais, Alan dos Santos, que aparece neste vídeo com Bolsonaro. Um dia após o ato antidemocrático que motivou a investigação em abril, o blogueiro postou: se criminalizarem os intervencionistas, então não vejo outra saída senão uma intervenção militar, pois estariam usando o Estado para impor a ideologia do discurso único. Alberto Silva, em julho do ano passado, ele disse que foi recebido pelo presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. O dono do perfil bolsonarista Ravox Brasil também tem fotos com o presidente e com o filho, deputado Eduardo Bolsonaro. Ele escreveu em 17 de abril em uma rede social: intervenção militar. Nós seguramos a responsabilidade e o mundo não tem que falar nada. A sociedade clamou. E depois a nação coloca o presidente Bolsonaro para realmente governar. Neste mês, escreveu: não pode ir à praia, não pode abrir comércio, não pode trabalhar. Vão mesmo permitir que os safados, corruptos, ditem regras na sua vida? Para, né? Desobediência civil. E escreve um palavrão. Camila Ábido, Walter César Silva Oliveira. Ele tem um canal na internet e defende a intervenção militar. Marcelo Frazão, Hernani Fernandes Barbosa Neto, Thaís Raposo do Amaral Pinto Chaves e Roberto Boni. Também foram alvos as empresas Novo Brasil Empreendimentos Digitais e Inclutec Tecnologia da Informação. As buscas de hoje vão servir para aprofundar as investigações sobre o financiamento e a organização de atos antidemocráticos e sobre a disseminação de mensagens contra a ordem pública, atos que desrespeitam a Lei de Segurança Nacional. A suspeita é que os investigados agiram em articulação
com políticos. Alexandre de Moraes determinou as quebras dos sigilos bancários de 11 parlamentares ligados ao governo Bolsonaro. 10 deputados federais: Daniel Silveira, Júnior Amaral, Ottoni de Paula, Carolina de Tone, Carla Zambelli, Alê Silva, Bia Kicis, General Girão, Giga Peixoto e Aline Sleutis, e um senador, Harold de Oliveira. O inquérito foi aberto no STF a pedido da Procuradoria-Geral da República há quase 2 meses, após atos no dia 19 de abril que tinham manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5, o ato institucional. O AI-5 foi o mais duro da ditadura militar, que fechou o Congresso, caçou políticos e suspendeu direitos, instituiu a censura de imprensa e gerou radicalização que levou à tortura e morte de presos políticos. E hoje, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, decretou o fechamento da esplanada dos ministérios em Brasília, hoje e amanhã, por ameaças de manifestações inconstitucionais. O governador tomou a decisão depois que o bispo auxiliar de Brasília, Dom Marconi, relatou ameaças, depois de proibir que integrantes do grupo 300 pelo Brasil acampassem perto da catedral. Ontem, uma das extremistas do grupo foi presa no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Essa é a segunda vez que a esplanada é fechada para evitar protestos que atentam contra a democracia. No último domingo, o bloqueio foi determinado depois que um grupo de extremistas soltou fogos em direção ao STF na noite de sábado. O advogado Luiz Felipe Belmonte disse que sempre se pautou pelo respeito às instituições e que nunca participou de atos com o objetivo de derrubar as instituições democráticas. Alberto Silva, Camila Abdo e Otávio Facuri disseram que não cometeram nenhuma irregularidade. Alan dos Santos disse que está indignado de ver a família passando por isso. A Vox Brasil afirmou que está sendo censurado por uma instituição que deveria fazer justiça ao que chama de Encontro de Cidadãos de Bem. O deputado Daniel Silveira, do PSL, declarou que o inquérito tem motivação ideológica e que espera que a Constituição seja respeitada. O deputado Ottoni de Paula, do PSC, e o deputado Júnior Amaral, do PSL, disseram que não cometeram nenhuma irregularidade e que a investigação visa a atingir apoiadores do presidente Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli, do PSL, afirmou que se alguém espera encontrar algo que a comprometa, terá uma grande decepção. As deputadas Alê Silva e Aline Sleutis, do PSL, declararam que não cometeram irregularidades. Os deputados Giga Peixoto e Bia Kicis, os dois do PSL, e o senador Harold de Oliveira, do PSD, afirmaram que seus advogados não foram notificados. O deputado General Girão, do PSL, disse que sempre teve a vida pautada pela lei e pela ética. A deputada Caroline de Tone, do PSL, disse que não há fundamento jurídico para a quebra do sigilo bancário dos parlamentares e que acredita que o país vive um estado de exceção. Nós não conseguimos contato com Hernani Fernandes Barbosa Neto, Thaís Raposo do Amaral Pinto Chaves, Walter César Silva Oliveira, Marcelo Frazão e Roberto Boni. E não tivemos retorno das assessorias das empresas Novo Brasil Empreendimentos Digitais e Inclutec, Tecnologia da Informação.